Fala, meus amigos e minhas amigas, vamos lá falar agora de caso fortuito e força maior. Senhoras e senhores, conceitualmente, o que é caso fortuito e o que é força maior? Eu sempre que vou dar aula, essa aula na graduação, eu vejo os alunos lendo um autor, lendo outro autor e não chegando a uma conclusão satisfatória. E vem mais dúvidas do que realmente soluções. E eles estão aqui errados em ter as dúvidas? Não, senhores. Quando eu estou falando de caso fortuito e força maior, você pega, dependendo do autor que você for qualificar, ele vai colocar o caso fortuito como um ato humano e a força maior como um ato da natureza. E o outro autor vai falar, não, caso fortuito é fato da natureza e força maior é ato humano, greve, incêndio, motim, greve, motins e etc. Tá? Pois bem, depende do autor, você vai estar com essas duas posições. Mas o que eles não vão divergir, os autores? O que eles não divergem é de que, tanto no caso fortuito quanto na força maior, eu tenho a ideia de inevitabilidade. O evento é inevitável. Eu não tenho como afastar os efeitos daquele fato. Então, se vem um tsunami, eu não tenho como segurar meu carro e falar, tsunami, não leva meu carro, destrua meu carro. Vai destruir. Se eu tenho uma greve dos caminhoneiros lá em 2000 e sei lá quanto, 2013, eu acho que foi isso, né? Greve dos caminhoneiros, 2013 ou 2014, não me lembro. Enfim, greve dos caminhoneiros. Paralisou o Brasil. Se paralisou o Brasil, eu não tenho como transportar o restante das mercadorias, eu não tenho como entregar aquela encomenda que eu estava esperando, a Amazon, o Mercado Livre, qualquer uma delas, não vão conseguir entregar. Por quê? Porque o evento é inevitável. Alguns autores ainda dirão, o evento é, nas características clássicas, imprevisível e irresistível, tá? E inevitável. Já alguns outros autores falam, não, basta que ele seja inevitável e assim estará configurada a excludente, seja caso fortuito ou força maior, tá? Então, muito cuidado com isso. Se você vai dar uma lida, você está aqui acompanhando, é aquela pessoa estudiosa e vai falar, poxa, mas o autor X fala que caso fortuito é isso, o autor Y fala que é isso, o Leonardo fala que é isso e não é isso, não se preocupe, tá? Não estamos falando aqui, ninguém está perdendo a razão. É que há realmente, desde o início, essa difusão conceitual. Cada um entende de uma forma e não há, mas o que há de coincidência é que qualquer autor que você for ler, ele vai falar, esse evento é imprevisível, irresistível, mas principalmente, guarda comigo, inevitável. Então vamos lá dar uma olhadinha o que seriam essas excludentes, no caso fortuito e força maior. Senhores, vejam só, para os autores como Sérgio Cavalieri, tá? E para Manuel Inácio Carvalho de Mendonça, nós vamos distinguir elas na seguinte fato, tá? No caso fortuito, o evento é imprevisível e por isso inevitável. Já na força maior, o evento pode até ser previsível, mas por se tratar de fato superior às forças do agente, ele se transforma em inevitável. Já para Manuel Inácio Carvalho de Mendonça, baita do civilista, tá? Lá do século XIX e XX, tá? O caso fortuito é caracterizado pela impossibilidade de ser previsto. Já a força maior é caracterizada pela impossibilidade da condição ser o quê? Vencida. Então você vai ver que nos dois casos nós teremos que aqui o evento vai ser inevitável. O efeito do evento é inevitável. O efeito do evento vai se concretizar. Eu poderia até prever em alguns casos, mas eu não consigo evitar. Por isso que eu fico falando para vocês. No caso realmente que o juiz vai julgar improcedente a demanda ou vai afastar o pedido indenizatório na responsabilidade civil com a colheita, seja caso fortuito ou força maior, não tem problema, tá? Você falar, caso fortuito ou força maior, não tem problema, fala isso que o juiz tem que acolher. O que você tem que verificar para ver se ela se instaura no seu caso é a inevitabilidade. Eu consigo superar ou não consigo superar? Se eu não conseguir superar, eu estou diante de uma das duas hipóteses, seja caso fortuito ou força maior, tá, senhores? Continuando então aqui, senhores, quando eu estou falando disso, a ideia é que nos casos aqui, só para você entender, vejam só, no caso fortuito, geralmente aqui
uma parte da doutrina vai defender, e como disse, se houver uma confusão conceitual, não se preocupe com isso. Nós veremos que no caso fortuito, o fato ou o ato está alheio à vontade das partes e decorre do quê? De uma força humana. Então veja, quando eu estou diante de uma greve, eu estou diante do motim, que é parecido com a greve, ou estou diante da guerra, eu estarei diante de um caso fortuito, mas provocado por ação humana. Então foi um humano que causou aquilo. Já no caso aqui da força maior, a ideia é que esse evento decorrerá o quê? De acontecimento natural, sobre-humano, diriam alguns. É aqui um raio que caiu e matou um boizinho, é uma inundação que ocorreu na grande cidade, ou é o terremoto, ou o tsunami. Diante disso, eu estarei de força maior. Mais uma vez eu friso, quero ser repetitivo aqui. Senhores, pode ser, eventualmente, que você leia o doutrinador e o doutrinador inverta, tá? Ele fala que, na realidade, os acontecimentos naturais, aqueles eventos inevitáveis, imprevisíveis e irresistíveis que decorram de acontecimentos naturais, sejam caso fortuito, não que seja força maior. Se só houver inversão, não se preocupe com isso, não é isso que me preocupa. O que me preocupa é que você tenha clara noção de que, classicamente, se o evento for imprevisível, irresistível e principalmente inevitável, ele rompe o nexo de causalidade. Então, se eu firmei um contrato de compra da pizza, tá? Eu comprei a pizza e naquele dia houve o quê? Uma grande enchente, eu não posso exigir da pizzaria que me pague dando moral porque eu não pude comer a pizza, tá? Não estou falando de aborrecimento, estou aqui só alongando o exemplo. Não, eu não posso, por quê? Porque ela tinha uma razão para não cumprir aquele contrato, que era a inundação. O motoboy não conseguia chegar, então, ponto, afastou a responsabilidade. Também é o caso das greves, falei aqui das greves dos caminhoneiros, joga na internet se você é mais novinho, quais foram os efeitos da greve dos caminhoneiros. E você vai ver que sim, né? Nesse caso da greve dos caminhoneiros, ninguém conseguia ter acesso, nós ficamos sem combustível, inclusive. Como é que eu vou exigir o cumprimento de uma obrigação ou mais responsabilizar alguém pelo descumprimento de uma determinada obrigação? Então, nesse caso, eu estarei diante de um caso fortuito ou força maior. E para finalizar, Covid também, né? O caso clássico da pandemia, né? Em muitos casos ali eu teria que afastar a responsabilidade. Por quê? Porque foi um evento aqui, além de imprevisível, né? Não tinha acontecido nos últimos 10 séculos aí, previstos, quem sabe só em 1300 que tivesse acontecido a peste negra. Então aqui, há mais de 700 anos não acontecia daquele jeito e além de imprevisível, era irresistível. Eu não tinha como me opor ao Covid. Na verdade, se eu não ficasse em casa, eu poderia morrer, né? Enfim, então aquele evento afastaria a minha responsabilidade. O que agora eu preciso só que você acompanhe comigo e que entenda e diferencie para a gente finalizar essa excludente. A questão aqui do fortuito interno, senhores. A questão do fortuito interno é muito interessante. Por quê? Porque evoluiu a doutrina, evoluiu a jurisprudência para dizer o seguinte: olha, existem casos em que eu tenho que estar mais preocupado em proteger a vítima do que proteger o ofensor. Então aqui eu preciso fazer uma distinção entre o chamado fortuito clássico externo e estabelecer um novo conceito, o conceito do fortuito interno, que é aquele, vejam na tela, fato relacionado à pessoa, a coisa ou a atividade do agente, nos termos lá do enunciado 443, a quinta jornada do Conselho de Justiça Federal. Vocês que não conhecem, saibam que essas jornadas envolvem ministro do STJ, envolvem os maiores doutrinadores do Brasil, se discutem os temas mais relevantes do direito civil e chega lá e fala, ó, vamos esse enunciado aqui, estou propondo, Leonardo, estou propondo essa interpretação para o artigo X. E daí todo mundo discute, é levado eventualmente a plenário, discute-se internamente, depois leva-se a plenário e no plenário se vota. Não, concordo com o Leonardo. Então está aprovado esse enunciado. Não concordo, derruba, porque falou bobagem, não dei bola, então está desaprovado essa proposição. Então é importantíssimo, né? É um vetor de interpretação. Então lá nessas jornadas se diz, se o fato estiver relacionado à pessoa, à coisa ou à atividade do agente, nós estaremos diante do fortuito interno. E daí, nesse caso, não haverá exoneração da responsabilidade. E aqui, senhores, vocês vão ter exemplos muitos. Já dei um exemplo aqui no caso
do transportador. O fato de terceiro que não exonera é equiparado ao fortuito interno, está relacionado à atividade dele. Ocorrem tantas vezes que esse acidente não pode ser considerado exonerador em relação à vítima. Passageiro. Também já dei um exemplo da súmula 479 do STJ falando de fraudes bancárias. Também ocorre tanto que eu não posso eventualmente afastar a responsabilidade. Por quê? Porque aqui eu quero proteger a vítima. Então esse é um risco criado pela atividade do agente, está relacionado à atividade do agente, então esse fortuito não exonera. Além deles, nós temos vários outros, eu trabalhei com vocês numa aula só sobre isso, né? Na verdade eu vou fazer lá na minha página do YouTube, lá no Leonardo Agostini Advogado, se você quiser acompanhe lá no Leonardo Agostini Advogado, também acompanhe no @leonardoagostini76, eu tenho aqui preparado uma semana do fortuito interno, onde eu vou só discutir casos de fortuito interno. Vários exemplos, vários casos, para que você eventualmente tenha uma ideia de como está trabalhando a jurisprudência, não só do STJ, mas também dos tribunais inferiores e aplicando tecnicamente de forma correta essa teoria, ok? Não se preocupe com isso. Mas aqui, para você ter noção, já dei esses dois exemplos e temos vários outros. Veja, quando eu estou tratando de quebra de ônibus, ou então manutenção não programada de aeronave, a jurisprudência tendencialmente vai falar, não, isso está relacionado ao seu risco de atividade. E geralmente você sabe quando tem que fazer a programação da aeronave. Então eu posso falar que não, que é um fortuito externo, que é algo que não decorre da sua atividade? Não, você tem responsabilidade. Daí você indeniza o passageiro pelo eventual atraso, se não foram dadas aquelas condições, né? Ocorreu atraso, não foram dados dado o auxílio necessário. Então no caso do transporte, esse fato não exonerará. Também no caso de falta de segurança de determinadas atividades, seja lá nas atividades geralmente bancárias, eu estou falando que são as que mais ocorrem, né, essas situações. Veja só, eu tenho visto muito isso acontecer e eu vou gravar um vídeo só sobre isso na minha página do YouTube, tá? Quem sabe pode ser que esteja para você do seu curso de responsabilidade aqui civil, também como uma aula bônus, mas estou gravando aqui aulas, fiz só conteúdo para o Instagram, não fiz ainda gravação de aulas, porque eu preciso delimitar, fazer de uma forma mais apurada, com mais tempo, obviamente, de explicação do que aquele Reels lá do YouTube, do Instagram, que é 1 minuto e meio. Pois bem, mas veja os casos que eu tenho lá de golpes em redes sociais, ou então golpes praticados ali utilizando até assalto à mão armada, que eu pego o celular do indivíduo, faço ele me dar a senha dele, o que seria classicamente um afastamento da responsabilidade, o assalto praticado contra o indivíduo, seria a causa clássica de afastamento dessa responsabilidade. E o que acontece aqui, senhoras e senhores? Eu chego lá e falo o seguinte: não, por mais que o indivíduo tenha sido assaltado e o celular dele, né, tenha sido levado, e ele, com assalto à mão armada, tenha fornecido ali a senha, você, banco, responderá pelas transferências, porque estas transferências foram realizadas de forma atípica. Então, esse indivíduo nunca sacou mais do que R$1.000 ou mais de R$200, tá? E de repente está lá, saques de 1.000, 3.000, um financiamento de 16.000. É totalmente atípica essa movimentação, não coincide com o perfil dele. Então você tinha que ter condições de ver que essa movimentação financeira era atípica. Se você não avaliou, não verificou essa movimentação atípica, você responde, porque é um fortuito interno. Então aqui é um exemplo interessantíssimo de aplicação desse fortuito interno. Então aqui, vejam só, volto mais uma vez a frisar, farei uma semana só de fortuito interno, mas o que interessa é, quando o fato estiver relacionado à pessoa, à coisa ou à atividade do agente, geralmente mais lá para as relações de consumo, mas não que não possa, obviamente, isso aqui é aplicado às relações puramente civis. Quando nós estivermos diante desses fatos, pode sim ser considerado um fortuito interno, que não afastará o dever de indenizar. Pergunta você já utilizou alguma destas excludentes?
Você tem utilizado a excludente do fortuito interno ou você tem afastado aí como advogado que atua nas relações de consumo, afastado a alegação do fortuito interno, sabendo diferenciar ou imputando àquele agente que está sendo demandado ao risco da atividade dele do agente? Conta para mim aqui nos comentários, manda uma mensagem pro Leozinho que eu quero saber como é que você está trabalhando com isso. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, fico feliz, estamos aqui finalizando excludentes, tanto de licitude quanto responsabilidade. E daqui a pouco voltamos com mais um tema quente para o seu aperfeiçoamento profissional. Um grande abraço e até a próxima!